Senhoras, senhores deputados, deputadas, deputado Cassiá, que preside a sessão, nosso presidente Gilmar Socella, telespectadores, o que me traz a essa tribuna para ocupar o espaço do grande expediente é um tema que tem sido reiteradamente debatido nesse parlamento, especialmente pelos deputados de oposição. Refiro-me ao governo Tarso e aos indicadores que ele tem gerado. Nos últimos dias, a imprensa gaúcha tem citado o governo do Rio Grande do Sul e o governador Tarso Genro. Essas manchetes, entretanto, ao invés de nos orgulharem, aumentam a preocupação quanto ao rumo que o nosso Estado está tomando. Vejamos algumas dessas manchetes. FAMUR cobra 100 milhões para transporte escolar. Justiça condena Tarso por improbidade administrativa. Projeto da RS 010 murcha olhos vistos. 8 presos suspeitos de irregularidades em obras estaduais orçadas em 12 milhões. Dívida consolidada do Rio Grande do Sul atinge 55 bilhões. Gastos com diária crescem durante o governo Tarso. Prefeitos criticam redução de repasse da consulta popular. CE produz microapagões programados. Cenário terá agravamento em 2014. E assim por diante. Todas essas manchetes não foram inventadas por mim. Estão publicadas nos jornais e podem ser conferidas a qualquer tempo pela sociedade e pelos colegas deputados. No apagar das luzes de 2013, o governo Tarso Genro conseguiu mais um feito notório. Fechou as contas públicas com uma dívida consolidada de 55 bilhões, o que representa um crescimento do déficit na ordem de 27% desde o início de seu mandato. Para se ter uma ideia, em 2013, o déficit nas contas do Estado foi igual ao volume de recursos que o governo diz ter aplicado em investimentos, ou seja, na ordem de 1,4 bilhões, contribuindo assim para que o Rio Grande do Sul mantenha o posto de Estado mais endividado da Federação. Por falar em dívida, um dilema deve estar tomando conta do governador Tarso Genro, desde ontem, uma vez que a renegociação da dívida dos estados com a União está praticamente sepultada e Tarso anunciou com bastante estardalhaço que não concorreria à eleição se não conseguisse a renegociação da dívida. Ficou explícito o boicote da presidente Dilma ao governador gaúcho. Dilma provavelmente não quer que ele concorra à eleição, dados os fracos indicadores do governo. Vamos aguardar as próximas manifestações do governador a respeito desse assunto. Enquanto isso, segue nossa análise sobre o governo Tarso, que mesmo diante de déficit crescente, seguiu ao longo do mandato buscando novas operações de financiamentos externos. Esta casa já aprovou em torno de 6,6 bilhões em empréstimos, com a desculpa de que seriam utilizados em investimentos. Passados 3 anos, porém, as obras e os investimentos não apareceram. Exemplo disso é a saúde. Com a ajuda da Assembleia Legislativa e do Judiciário, foram adicionados 173 milhões aos cofres do Executivo para o cumprimento do repasse de 12% para a saúde. Entretanto, 2013 encerrou sem que o percentual investido chegue sequer a 9%. A coleção de indicadores negativos adiciona-se ainda o saque de 4,3 bilhões dos depósitos judiciais e de 2,7 bilhões do Caixa Único do Estado, os quais, não restam dúvidas, têm sido utilizados no custeio da máquina pública e na manutenção de mais de 600 cargos de confiança, com funções gratificadas pelo governador. Mas estas não são propriamente informações novas. Elas já foram amplamente debatidas aqui mesmo, nessa tribuna. Aos números negativos que o governo vinha multiplicando e acumulando nos últimos meses, somaram-se agora também denúncias de corrupção e de desperdício de dinheiro público. Exemplo disso é a Operação Quilowatt, desencadeada pela polícia em janeiro e cujas investigações ainda estão em andamento. Após as revelações da operação, surgiram inúmeras queixas sobre possíveis irregularidades e serviços mal acabados em projetos de reformas em escolas estaduais. Há diversas reclamações sobre desleixos na execução, material de baixa qualidade e até falhas que levaram à construção de obras necessárias. Todas essas denúncias precisam ser apuradas detalhadamente. Os erros corrigidos
e os responsáveis penalizados. O que fazia ou onde estava a Secretaria Estadual da Educação que permitiu que chegássemos a tal ponto? Já no DETRAN, campeia o descontrole e o desperdício. Recentemente, a imprensa gaúcha noticiou que no ano em que aumentou a arrecadação cobrando taxas mais altas dos proprietários dos veículos, o DETRAN gastou 1,5 milhão para alugar um prédio de 7 andares que permaneceu desocupado um ano inteiro, financiado às custas do cidadão. Em 2013, o DETRAN aumentou sua arrecadação em 47,5% e o lucro em 151,5%, gerando caixa para ajudar o governo Tarso no custeio da máquina pública. Foi também o ano em que o DETRAN elevou em menor proporção os investimentos em campanhas de prevenção a acidentes. Ao contrário das tarifas, que em alguns casos foram majoradas em mais de 140%, fazendo com que o nosso DETRAN tenha as tarifas mais caras da região sul do Brasil. Os dados apurados demonstram que as despesas com ações de segurança no trânsito cresceram muito pouco, quando comparados com o crescimento da receita, que foi impulsionado pelo aumento nas taxas. Enquanto a arrecadação do DETRAN de 2013 cresceu 355 milhões em relação ao ano anterior, a elevação dos investimentos em prevenção de sinistros foi de apenas 3,5 milhões. No mesmo período, o superávit do órgão foi de 430 milhões. Como é possível perceber, não é por falta de dinheiro que os investimentos do DETRAN em segurança no trânsito são tímidos. A autarquia vem tendo sucessivos superávites, mas esse crescimento da receita não tem se traduzido na mesma proporção em campanhas de prevenção a violências no trânsito. Se não é a falta de dinheiro, o que explica os baixos investimentos em prevenção? A resposta tem sido sempre a mesma. O dinheiro do DETRAN vai para o Caixa Único e ajuda a financiar o déficit do Estado. Lembro bem que, por ocasião da votação do projeto de lei que reajustou as tarifas do DETRAN aqui na Assembleia Legislativa, o governo prometeu que grande parte dessa receita seria aplicada em campanhas de conscientização, como a Balada Segura, por exemplo. Agora, percebe-se que, mais uma vez, o parlamento e os gaúchos foram ludibriados com promessas não cumpridas. Outras empresas sobre a qual os gaúchos ouvirão falar muito em 2014 é a CE. Não é de hoje que a estatal tem sido alvo de reclamações devido à qualidade do serviço que presta, fruto da falta de investimentos. Mas que já era ruim, ficou ainda pior. Como todos aqui recordam, em dezembro, o governador Tarso Genro retirou 1,3 bilhão de reais da empresa com a desculpa de que assumirá os encargos previdenciários dos ex-autárquicos. A oposição teve uma pequena vitória em plenário, ao conseguir a aprovação da emenda que garante o depósito dos recursos em conta específica no Banrisul para uso exclusivo do pagamento dos ex-autárquicos. O veto à emenda, por parte do governador há poucos dias, entretanto, é a confissão de que o dinheiro será usado para outros fins. Se não fosse assim, por que o veto? Aproveito a ocasião para pedir o apoio de todos os colegas deputados pela derrubada do veto, que deverá ser votada nas próximas semanas. Não podemos permitir que a CE seja saqueada. Esse dinheiro deve permanecer na empresa e novos aportes precisam ser feitos urgentemente com vistas a melhorar o serviço da CE. Os efeitos nefastos do sucateamento da CE já se fazem sentir. Ontem mesmo, a Assembleia Legislativa ficou por 15 minutos sem energia elétrica. No dia anterior, outros 90 municípios gaúchos ficaram sem luz. Enquanto isso, a presidente Dilma socorre a Bolívia com milhões de reais para evitar o apagão no país vizinho. Há alguns anos, a Assembleia Legislativa vem alertando sobre deficiências energéticas do Estado, principalmente no meio rural, em todo o Rio Grande do Sul.
Os dados foram obtidos a partir de queixas de consumidores. A grande maioria, agricultores familiares. Em 14 de junho de 2007, uma audiência pública identificou problemas admitidos pelas concessionárias, tais como baixa tensão e cortes sistemáticos. O serviço ineficiente dificultava o uso de eletrodomésticos, provocava queima de equipamentos, prejuízos na produção, morte de frangos em aviários. Havia ainda precariedade no serviço de atendimento ao consumidor e dificuldade em buscar ressarcimentos e compensação por serviços inadequados. Para que setores produtivos como o agronegócio continuem contribuindo com o crescimento do produto interno bruto, é preciso que ele tenha condições básicas de se desenvolver. Isso inclui investimentos em infraestrutura energética. Essa é a carência que chama a atenção dos agricultores, que dizem ter a produtividade ameaçada por falhas no fornecimento de energia. Energia é fundamental para os ouricultores, que precisam de máquinas para levar água até a lavoura. Para produtores de leite, que armazenam o produto em local refrigerado. E para produtores de soja, que querem irrigar o plantio com o objetivo de melhorar a produtividade e fugir da estiagem. Mas há outro aspecto importante relacionado ao fornecimento de energia elétrica no Rio Grande do Sul. A incapacidade do governo em gerir catástrofes e adversidades climáticas. Toda vez em que chove com intensidade ou há um vendaval, milhares de gaúchos ficam sem luz. Às vezes, por dias seguidos. Agora mesmo o Vale dos Sinos procura se reerguer de um temporal que provocou prejuízos incalculáveis a milhares de famílias. Muitas delas ainda hoje, quase uma semana depois do temporal, permanecem na escuridão. Não é retirando o recurso das empresas públicas que vamos construir um Estado melhor e maior. Isso vale para a CE, para o DETRAN e para todas as outras estatais. Só com maciços e continuados investimentos podemos reverter a espiral negativa de crescimento que Rio Grande do Sul vivencia hoje, infelizmente. Em 2013, o governo Tarso também se destacou pelo recorde nos gastos com diária, superando seus antecessores, Ieda Cruz e Germano Rigoto. Dados do portal Transparência mostram que os pagamentos já somam 325 milhões na gestão petista. O gasto médio anual de Tarso com diárias é 90% maior do que de Ieda e 68% maior em relação a de Rigoto. A despesa em 2013, deputado Pozobon, foi de 63,6% maior comparada do primeiro ano de mandato, em valores corrigidos pelo IPCA. Com a verba paga em diária nos 3 anos de governo, seria possível pavimentar 162 quilômetros de estrada ou construir 224 creches. O número total também chama atenção porque corresponde a 77% do que gastaram juntos Ieda e Rigoto. Em valores corrigidos pelo IPCA e desconsiderando o primeiro ano do PMDBista, cujos dados não estão disponíveis no portal, o total gasto pelo Executivo no ano passado equivale a 95% de toda a despesa do Estado com diárias no período, considerando Legislativo e Judiciário, bem como o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado. A disparada no gasto com diárias demonstra que o governo petista não tem controle sobre a gestão. É em meio a esse quadro de irresponsabilidade fiscal, descontrole das contas públicas, incapacidade no âmbito da execução dos investimentos e descumprimento da lei que o governo Tarso se encontra. Além de não dar continuidade ao processo de reorganização das finanças públicas, iniciado no governo Ieda. O governador ainda promoveu reajustes para ser pagos pelas futuras administrações, reduziu o pagamento de precatórios e limitou a liberação de requisições de pequeno valor. Tarso também interrompeu a trajetória de queda da dívida consolidada do Estado e está descumprindo a Lei Nacional do Piso do Magistério. No âmbito da execução dos investimentos, o governo vem divulgando dados elevados nas peças orçamentárias, mas na prática executa valores bem inferiores. Esse é o caso da consulta popular,
cujo pagamento está atrasado desde 2008.